Como eu digo sempre para você, mãe, é preciso entender o desenvolvimento do seu filho para então conseguir lidar com ele de maneira tranquila, sem estresse para você e principalmente sem traumas para ele, contribuindo para um desenvolvimento emocional saudável. E é por isso que eu estou te trazendo esta série, tudo sobre o desenvolvimento do seu filho. Hoje nós vamos falar sobre as crianças de 7 a 11 anos de idade, mas se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo dessa série, vai lá conferir, claro, depois desse vídeo de hoje, porque eu tenho certeza, mesmo que o seu filho tenha de 7 a 11 anos, inclusive quero que você coloque aqui nos comentários que idade tem o seu filho, quantos anos ele tem, mas eu tenho certeza que mesmo que o seu filho tenha 7, 8, 9, 10 ou 11, compreender tudo que já aconteceu com ele, compreender o desenvolvimento dele, compreender em que momento ele está e qual foi a caminhada que ele fez, inclusive em termos de desenvolvimento cerebral, vai contribuir para que você possa lidar com ele também aí de uma maneira muito mais tranquila. E é exatamente sobre isso que eu te falo no curso PAP. O que é o curso PAP? É o Psicologia Aplicada para Pais, onde eu traduzo para você de maneira fácil, simples e bastante didática todos os conhecimentos da psicologia do desenvolvimento para cada idade, te ensinando a lidar com cada um dos dilemas que o seu filho apresenta por aí. Sim, cada idade traz seus desafios e suas conquistas. E não seria diferente também nessa idade de 7 a 11 anos, onde a gente tem um segundo pico de autonomia. O que eu quero dizer com isso? Lá com 2, 3 anos de idade, a criança está aprendendo a andar, a falar e ela quer colocar a voz dela no mundo. Já aqui, com 7, 8, 9 anos, a criança está saindo desse núcleo familiar, começa a se socializar um pouco mais, começa a frequentar grupos de amigos e começa também a questionar as regras dos pais, questionar a realidade onde ela vive e começar a formar o seu próprio jeitinho, a sua própria opinião e querer novamente colocar a sua voz no mundo. Então, esses pré-adolescentes, vamos colocar assim, ainda não é a adolescência, é o que a gente chama de fase do Rubicão. Se você não sabe o que é, tem um vídeo sobre isso aqui no canal também, depois você vai lá conferir. Mas essa fase do Rubicão é também uma fase onde as crianças se tornam bastante questionadoras. Coloca aqui para mim nos comentários se o seu filho está questionando as regras, se o seu filho está te desafiando, se o seu filho está te respondendo. Coloca aqui para mim nos comentários desafio. Tá um desafio lidar com essa criança de 7 a 11 anos de idade. E é por isso então que eu trago todas essas informações para que você possa entender e aprender a lidar com todas as situações por aí. Enfim, o que acontece então com essa criança de 7 a 11 anos de idade? Essa criança, ela se desenvolve muito fisicamente. Eles chegam a crescer de 5 a 7,5 centímetros por ano. Eles começam a ter um corpinho mais parecido com o corpo do adulto, mais parecido no sentido de constituição mesmo, né? Os bebês, as crianças menores têm um corpo mais rechonchudo, tem a cabeça maior proporcionalmente ao corpo. Já nessa idade, as proporções vão ficando mais parecidas com as do adulto. E também nós temos aí nessa idade, principalmente ao final dessa idade, 10, 11 anos, as alterações hormonais,
o aparecimento de alguns pelinhos no corpo, engrossamento da voz dos meninos, né? O aparecimento do seio das meninas. Então, tudo isso também começa a acontecer no final dessa idade, é o que a gente chama de puberdade, né? O desenvolvimento corporal que acontece aí na pré-adolescência e adolescência. Por falar em desenvolvimento corporal ainda, essas crianças também precisam dormir um pouco menos do que as crianças na fase anterior. Nessa idade, cerca de 10 a 11 horas é suficiente, mas é claro que cada idade tem a sua necessidade específica. Então, se você quer saber especificamente aí sobre a idade do seu filho, qual é a quantidade indicada de sono para a idade do seu filho, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Telegram. É lá no Telegram que eu tenho uma planilha de sono que vai te dizer qual a quantidade adequada de sono, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a criança em cada uma das idades. Então, se você ainda não está inscrito no Telegram, vai lá e se inscreve. Aproveita também, nesse momento, me diz aqui se já agregou valor para você, se já contribuiu com você, com a sua família, todas essas informações que eu já trouxe. Dá um like aqui para mim, para eu saber que você tá gostando, para você me estimular a produzir conteúdo de qualidade para você. E aproveita, compartilha com outras famílias que também têm filhos nessa idade e que merecem saber dessas informações também. Então, falei para você do desenvolvimento físico do seu filho, mas nós temos também o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento cerebral. Como eu já te disse no vídeo anterior, a área frontal aqui do planejamento, da organização, do autocontrole, ela vai finalizar a formação dela cerca aí aos 25 anos de idade aproximadamente. Mas essa criança de 7 a 11 anos de idade já tem essa região um pouco mais desenvolvida. E isso faz com que ela já consiga pensar um pouquinho mais, planejar um pouquinho mais, se organizar um pouquinho mais. E aqui já aos 7 anos, 8 anos de idade, aí sim a gente já consegue fazer o diagnóstico e a intervenção com algumas dificuldades de aprendizagem, como o TDAH. Antes eles eram muito novinhos aí para algum diagnóstico, mas agora isso já é possível. E além deles desenvolverem essa área aqui, que é do planejamento e organização, nessa idade eles também desenvolvem essa área, que é a área temporal aqui, que é a responsável pela captação e organização, processamento dos sons que a gente recebe. Então aqui essa criança já está pronta para ouvir os sons e conseguir traduzir esses sons em letrinhas, em sinais aí sonoros que contribuem aí para a aprendizagem da leitura e da escrita. Toda essa região aí da linguagem vai amadurecer em torno dos 16 anos de idade e nós temos também a criança desenvolvendo os lobos parietais, que a gente chama, que são os lobos responsáveis pelo raciocínio mais lógico, por conseguir ler mapas, por conseguir saber caminhos, por conseguir raciocinar quantidades. Então, de novo, ó, essa criança também está muito mais pronta para a aprendizagem das operações lógico-matemáticas, da tabuada e de tantos outros conteúdos. A criança na fase anterior, lembra que eu disse para você, e se você não viu, vai lá conferir o vídeo anterior, a criança na fase anterior, ela não conseguia entender que uma moeda de R$1 era exatamente igual a 2 moedas de 50 centavos. Nessa fase, ela já consegue ter esse nível de compreensão, mas essa criança ainda precisa do concreto.
ela ainda precisa do mapa, muitas vezes ela ainda precisa do palitinho de sorvete para fazer as contas, de fazer risquinhos no papel, mas com certeza essa criança está muito mais pronta para a aprendizagem. Essa criança também, uma vez que ela já consegue abstrair um pouquinho mais, ela já está mais pronta para a socialização, para entender o ponto de vista do outro. Antes dessa idade, a criança não consegue entender o ponto de vista dela e o ponto de vista do outro. Agora, com 7, 8, 9 anos, ela já consegue ter um pouquinho mais de empatia, se colocar no lugar do outro, saber como o outro se sentiu, e justamente esse é um momento em que essa criança vai começar nessa socialização aprender a seguir as regras. E aqui nós temos 2 movimentos. Você vai me colocar aqui em qual movimento o seu filho está. Vou adorar saber sobre isso aqui nos comentários. O primeiro movimento, muitas vezes a primeira reação da criança frente às regras é seguir as regras completamente. Não pode deixar o chuveiro ligado enquanto você toma banho, porque senão vai acabar com a água. Essa criança acredita nisso e segue isso completamente. Ela se torna aí, ela entende as regras e ela segue a regra à risca e quer que os outros sigam também. Então coloca aqui para mim se a sua criança segue a risca. Escreve segue a risca aqui nos comentários. Por um outro lado, nós podemos ter nessa fase, é muito comum também, a criança que questiona as regras, a criança que testa as regras, que quer saber o que acontece se ela não seguir aquelas regras completamente. Então, coloca aqui para mim nos comentários se a sua criança é uma criança que testa as regras. E aí, nesse momento de testar as regras, pode acontecer pequenos furtos e mentiras, tá? É comum nessa fase, não é ainda por mal, não é para manipular, não é para te testar, mas é para entender o que está acontecendo. Tenho aqui também no canal um vídeo sobre mentiras e furtos. Se você, mãe, está passando por essa fase, não perca, não deixa de conferir esse vídeo, porque vai ser muito importante aí para você aprender a lidar com o seu filho. E é um momento, como eu disse, em que ao seguir essas regras, essas crianças se socializam muito mais, o que é muito importante. Elas estão muito mais aí soltas ao mundo, elas experimentam muito mais, elas são crianças que ficam menos doentes, tá? A imunidade dessas crianças está muito maior, muito melhor, mas por um outro lado é a fase em que começam a acontecer pequenos acidentes. É uma fase que requer cuidado, porque essa criança sobe, pula, anda de bicicleta, anda de skate, desafia não só as regras, mas também o mundo. E aí é onde pequenos acidentes podem acontecer. Então, mãe, importante você ficar ligada aí. E uma outra coisa que pode acontecer nesse momento em que as crianças se colocam aí no grupo é o bullying. Se você quer que eu grave um vídeo sobre bullying, coloca aqui para mim bullying nos comentários, porque esse tem sido um assunto muito importante que tem afetado crianças e pré-adolescentes nessa idade. Eu diria para você, e esses são dados estatísticos, que cerca de 5 a 10% das crianças sofrem bullying na escola. Então, acredito que precisamos falar desse assunto, e se você quiser que eu traga essa informação para você, coloca aqui nos comentários. E por que o bullying acontece nessa idade? É claro que por diversas características, tanto físicas quanto de personalidade, mas hoje, principalmente, um cuidado que a gente precisa tomar é que as crianças,
entre 7 a 10 anos de idade, mais de 16% dessas crianças, dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 16% dessas crianças estão com sobrepeso. Sobrepeso muito associado aí ao uso de telas. Eu tenho também um vídeo aqui no canal para diminuir o uso de telas e ao sedentarismo. Então, para finalizar aqui essa etapa, para finalizar esse vídeo, o alerta que eu quero fazer para você, mãe, é estimule seu filho à prática de esporte, estimule o seu filho a sair aí das telas, estimule o seu filho a realizar tantas outras atividades que vão ser fundamentais tanto para o desenvolvimento físico quanto emocional dele. E tem um livrinho aqui que eu vou deixar também aqui no canal, vou deixar a descrição do link desse vídeo, que justamente fala da importância de tirarmos as crianças um pouquinho das telas. É A Menina da Cabeça Quadrada. Se você não conhece, depois você vai lá conferir, mas aproveita aqui também, antes de terminar esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com outras famílias e não esquece de deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão ou também lá no @DaniFioravante, porque todo dia tenho muita dica, tenho muita informação de qualidade para você.